Pois bem, minha gente, você sabe que o sal em excesso é muito perigoso. Sempre falo disso aqui no programa, né? Você sabe qual que é a quantidade ideal diária para se consumir sal? A gente preparou uma lista com 10 alimentos com o maior teor de sódio. Aí você fica pensando, meu Deus do céu, qual que é a diferença de sal e de sódio? Calma. Primeiro, preste atenção no Boletim Saúde e anote esses 10 alimentos que têm mais quantidade do sal. Olha aí. O brasileiro consome 12 gramas de sal por dia, mais do que o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Confira a lista dos 10 tipos de alimentos com maior teor de sódio. Em primeiro lugar, vem o queijo parmesão ralado, com uma média de 1.981 miligramas de sódio por 100 gramas do produto. Em segundo lugar, está o macarrão instantâneo, com 1.798 miligramas por 100 gramas do produto. Na sequência, vem o queijo parmesão, mortadela, mortadela de frango, maionese, biscoito de polvilho, salgadinho de milho, biscoito água e sal e biscoito cream cracker. O excesso de sódio na dieta é considerado fator de risco de problemas como hipertensão e diabetes. Por isso, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o nutriente seja usado com cautela, no máximo 2 gramas diárias de sódio, o equivalente a 5 gramas de sal. A gente vai entender agora, primeiramente, qual que é a diferença de sal e sódio. Por isso que a gente convidou a nutricionista Silvia Serra para nos ajudar nesta missão. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Luciana. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela participação. Eu quero primeiro mandar um beijo para a Roselaine Honda, porque a sugestão dessa matéria foi da Rosa. Ela pediu para a gente, mostra aí, pede para alguém mostrar como que a gente faz para substituir o sal com alguns temperos, né? Então a Silvia, ela trouxe também isso, tá? Mas primeiro vamos falar o seguinte, Silvia, qual que é a diferença de sal e sódio? Então, na verdade, o sal, quando entra no nosso organismo, sofre uma quebra química e se transforma em sódio. Então, para as pessoas que compreendem bioquímica, né, sal e sódio é a mesma coisa. Então, se eu como, vamos supor, eu ingeri uma colher de sal. É sal até então. Coloquei na boca, digeriu, virou sódio. Isso. É isso? Isso. E quando a Organização Mundial da Saúde ou algum órgão da saúde diz que a gente tem que controlar na quantidade de sódio, significa então sal. Isso. Então é muito simples. Muito simples. Sal e sódio é a mesma coisa, tá, gente? Pois bem. Como então que a gente pode substituir o sal através dos temperos? Que a gente sabe que os temperos dão muito sabor à comida, né? Isso, fica muito gostoso. Isso. Eu particularmente, viu, Silvia, eu não uso sal na minha casa, eu uso muito tempero. Então vamos dar essa dica, pessoal. Quais são os temperos mais indicados na hora de substituir? Vamos lá, então. Seria o orégano. Por que o orégano? O orégano tem uma quantidade de sal, sódio, né, nele, pouquíssima, mas tem. Seria o cheiro verde, que você pode estar usando ele in natura. O cheiro verde. Mas ele pode usar, congelar, não tem importância. Pode congelar, congelar? não. Você pica Tranquilo. ele, põe em vasilhinhas para conservar e pode estar utilizando. Certo. E o orégano também? O orégano também. Pode ser desidratado? Pode ser tanto o orégano quanto o cheiro verde. Pode ser desidratado. Tá. E esses outros que você trouxe? São opções de gosto daí, né? Então, peraí. Então, esses dois, orégano e cheiro verde, substituem bastante o sal. Os mais comuns utilizados. Tá. Daí nós temos a manjerona, o manjericão e a cebola e o alho. E a cebola e o alho, é verdade. A manjerona, qual que é a ideia de colocar a manjerona no lugar de sal? Na verdade, a manjerona se utiliza nas carnes. Tá? O orégano, o cheiro verde, você pode estar utilizando em outras preparações, mas o gosto dele é bem particular, então ele fica mais aceito nas carnes.
tanto a manjerona quanto o manjericão. Agora, se você utilizar eles in natura, você pode pôr numa salada, você pode picar e pôr em cima de um arroz, num feijão, não tem problema nenhum. Mas vai do gosto da pessoa também. Entendi. Então, cada um combina melhor com algum tipo de alimento. Isso. Então, vamos lá. A manjerona combina mais com as carnes na hora de substituir o sal. Isso. O manjericão, eu só conheço manjericão. Quando eu penso em manjericão, você pensa logo na macarronada. Isso. Geralmente ele é utilizado no molho, né? Para macarronada. Isso mesmo. Mas a gente você pode estar usando em em tudo, no que você quiser. Em massas. Em massas, até no tal suco verde, que é, né, febre. Tão aí famoso, você né? pode utilizar também ele in natura. Manjericão para as carnes, manjerona para as carnes, o manjericão para as massas e a cebola, o alho e a salsa. Em todas as preparações, Em cebola tudo. e alho. A salsa aí também é uma opção, mas em todas as preparações. Ô Silvia, a ideia, o nosso corpo precisa de sal. Isso. Quanto de sal que o nosso corpo precisa? E nós devemos ter no nosso organismo, no máximo, 4 gramas. 4 gramas dá o quê? Uma tampinha Bic, de caneta Bic. Nossa, gente. Uma. O brasileiro está consumindo 12. Né? Certo. Então, o brasileiro está consumindo 12 vezes mais do que é o recomendado. E os problemas do sal em excesso? Causa uma doença chamada hipertensão. Porque o que acontece, o sódio no nosso organismo, ele é muito importante para o organismo, porque ele regula os líquidos que temos no organismo. Então, ele vai regular a quantidade de líquido que entra na nossa célula e que sai da nossa célula. Uma vez em excesso, ele vai causar uma retenção de água no nosso organismo. E essa retenção de água vai estar forçando os órgãos a trabalharem mais, que é o rim, o coração, o cérebro. É uma questão de paladar, né, Silvia? De paladar. Você se acostuma. Diminuir. Isso. Né? Acostuma-se, né? Acostuma-se. Então, se você pode usar, vamos lá, uma colherzinha de café por dia de sal, e isso é para todos os seus pratos. Isso. Você tem que dividir essa colherzinha de por café. Por isso a sugestão, né, dos outros temperos. Porque, na verdade, você não precisa não usar, você precisa usar o recomendado, a não ser para os hipertensos, que daí tem que ser bem menor a quantidade. É verdade. Vamos recapitular, então, quais são esses temperos que substituem bastante a quantidade de sal aí que você vai colocar na tua comida e vai deixar a comida saborosa. Eu faço isso em casa, gente. Então, eu quero que você faça também. Use e abuse dos temperos. A gente tem uma infinidade de temperos, né? Basta ir na feira para a gente ver o tanto de tempero que tem. E você pode utilizar qualquer um desses temperos sem contraindicação. Certo, então vamos lá. Ó. Esses dois primeiros aqui, que é o cheiro verde e o orégano, a Silvia falou que dá pra gente substituir o sal tranquilamente. Isso. Certo? Aí tem gente deve estar torcendo o bico agora em casa, né? Você falou assim, tá bom, vai, que dá pra substituir tranquilamente. Eu gosto de sal. Mas é uma questão de costume, igual a gente tá falando aqui. Né? Comece a diminuir aos poucos, que quando você perceber, você já retirou. Isso. Aí, olha só, a manjerona substitui bastante o sal nas carnes. Olha que dica legal. Coloca bastante manjerona nas suas carnes, reduz a quantidade de sal, vai ficar saboroso também. Aqui, manjericão mais para as massas. Né, os molhos, as massas. Os molhos, mas massas. Isso também não quer dizer que você não você pode utilizar em qualquer preparação. Os outros, mas né? o sabor dela combina bem com as massas. E aqui a cebola, o alho e a salsa desidratada, ou a salsa in natura, né? Ou a cebola e o alho também in natura. Isso, também ajuda bastante a dar o sabor. Porque a questão, né, Silvia, eu vejo que a questão é o sabor da comida. Isso. Porque tem gente que abusa tanto do sal, porque o sal realmente realça o sabor do alimento, mas os temperos também, viu, gente? Então a gente tem essa concepção errada de que somente o sal que vai dar o sabor para a comida. Os temperos acabam dando um sabor melhor. Se você for acostumando, né, diminuindo o sal e aumentando os temperos, você vai ver que o dia que você comer uma comida que o sal ultrapassar o teu conteúdo diário, você vai perceber. É verdade. Que a comida não vai ficar nem tão boa assim. Isso. Você vai querer um temperinho menos sal. Disso tudo aqui, tem alguma contraindicação? Pode usar à vontade? Pode. Não tem nenhuma contraindicação. Tranquilo. A não ser o alho, que para pessoas que têm a pressão arterial aumentada, se usar em excesso, diminui rapidamente a pressão, então tem que ficar em controle. Mas o alho é muito bom também para a imunidade, então não tem nenhuma contraindicação.
Perfeito. Gostaram das dicas? Tem mais alguma recomendação aqui, Silvia, que de repente a gente esqueceu de falar? Não, a única recomendação que vocês podem estar substituindo o sazon, o caldo quinor, por esses temperos. Pelos temperos, não vão né? sentir diferença. Agora, se é muito difícil para você cortar de uma vez, que essa não é a ideia é a moderação, né, Isso. Silvia? A gente pode tudo, a gente pode comer tudo. Você gosta de uma cervejinha? Lógico, eu sou apaixonada também, uma cervejinha com meus amigos. A questão é a moderação. Então, o que a gente está falando são dos excessos. Se você não consegue, né, eliminar de vez em quando, coloca lá na tua semana pelo menos 2 dias livre disso. Não é uma boa dica, Silvia? Tudo eu posso, né? Mas nem tudo me convém. Exato. Então eu não posso fazer da minha rotina o excesso de sal. E se eu 3, 4 vezes na semana conseguir diminuir, me alimentar corretamente, não tem problema nenhum. Faz o teste. Fica terça e quinta, por exemplo, amanhã e quinta-feira sem sal e usa os temperos para saborizar o teu alimento. Você vai ver que você vai diminuir o inchaço, igual a Silvia falou, você vai ficar mais disposto, não é? Isso. Pressão arterial vai ficar controlada, que sal em excesso eleva a pressão e por aí vai. Só benefício para a saúde. Só. Né? Obrigada, Silvia. Obrigada a você, querida. Foi um prazer, Prazer viu? foi meu.